Meu nome é Cerise Beltrão, sou advogada especialista em direito previdenciário aqui na Engrácio. Será que basta só esperar e aguardar o INSS te dar uma aposentadoria, seja lá qual for o valor? Todo mundo anseia em se aposentar algum dia. E posso falar para vocês que existem formas de melhorar uma aposentadoria, especialmente quando você verifica a sua situação com antecedência. Esse é o segredo de uma aposentadoria de sucesso. Aproveitar o tempo que você tem para planejar ela da melhor forma. Então, eu quero passar aqui para vocês 3 coisas que eu faria e que vocês também devem fazer para finalmente chegar à minha tão sonhada aposentadoria. Primeira coisa que eu faria, eu reuniria todos os documentos que eu tenho que comprovam período de trabalho, salário, tudo. Porque lá no INSS existe um documento que é o documento principal das aposentadorias, que é o CNIS, Extrato Previdenciário CNIS. Só que mais de 90% desses CNIS apresentam erros. Vocês já entraram no meu INSS, já foram dar uma olhada no CNIS de vocês para identificar se tem ali alguma pendência, se tem algum indicador? Indicador são siglas que aparecem. Tem siglas que são pendências, outros indicadores são apenas informativos. Tem até indicador para confirmar que o INSS já corrigiu alguma coisa. Mas existem várias siglas dentro do CNIS e algumas dessas siglas podem prejudicar o seu tempo de contribuição e, consequentemente, a sua aposentadoria. E como este documento geralmente apresenta falhas, cabe a quem apresentar para o INSS e comprovar que tem mais tempo de salário, que teve outro período de trabalho que não está ali no CNIS, até porque não é tudo que está no CNIS. Por exemplo, se você veio do meio rural, trabalhou no meio rural com a sua família, isso não vai aparecer no CNIS. Se você trabalhou com atividade especial, isso não vai aparecer lá no CNIS. O CNIS não vai aparecer ali. Esse período tem PPP e é especial, não aparece. Cabe ao aposentando, né, a pessoa que vai se aposentar, comprovar para o INSS, apresentar a documentação. Ah, doutora, mas eu trabalhei um período sem registro. Que documentos você tem dessa época que comprovam esse teu período de trabalho sem registro? Ah, doutora, não tenho nada. Eu tinha, mas eu joguei fora. Quando o assunto é aposentadoria, não existe comprovar alguma coisa só com testemunha. Não, eu vou trazer lá uma pessoa que trabalhava comigo, me viu trabalhando. Não, você só vai trazer uma testemunha se você tiver pelo menos um documento que vai ali constatar um início de uma prova. E aí a testemunha vem para melhorar. Mas só testemunha não é aceito. Se você nunca acessou o seu CNIS, entra lá no meu INSS e baixa o CNIS. Porque o CNIS é o pontapé inicial para uma análise de aposentadoria ou para um planejamento de uma aposentadoria futura. Ali você já consegue começar a entender qual que é o tamanho do problema que você vai ter com o INSS. Então, usa desse tempo para reunir toda a documentação. E se tiver pendência no CNIS, corrige. Esse é o primeiro ponto. Eu reuniria toda a documentação e estaria ali a par do meu CNIS. Façam isso o quanto antes e vão acompanhando também o CNIS de vocês ao longo do tempo. Segundo, eu veria se na minha categoria de trabalho tem previsão de estabilidade pré-aposentadoria. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu já atendi cliente que chegou falando assim: não, doutora, mas a empresa não pode me mandar embora porque falta 1 ano para eu me aposentar. A lei me protege. Não protege. Não existe uma lei geral que determina que todo mundo que está há 2 anos de se aposentar ou há 1 ano de se aposentar tem estabilidade. Não. Essa estabilidade pré-aposentadoria, ela vai estar prevista lá no acordo, na convenção coletiva. Então, cada categoria de trabalho pode ter uma previsão de estabilidade pré-aposentadoria. Não são todas que têm. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm direito a essa estabilidade. Manter, né, a sua remuneração, o seu vínculo até o momento de se aposentar, que é uma proteção extra para o empregado. Ter esse período, isso aí vai entrar na minha aposentadoria futura, mas não é todo mundo que tem. Retomando, reunir documentação e verificar o CNIS,
entender se existe estabilidade pré-aposentadoria no acordo ou na convenção coletiva, tá, da categoria de trabalho. E terceiro, eu faria um planejamento da minha aposentadoria. Por quê? Para que a gente consiga calcular uma aposentadoria, você percebe que tem muita coisa antes que precisa ser feita e analisada, como, por exemplo, identificar se a documentação está correta, se tem pendências. Então, o planejamento, na realidade, é uma coisa que você faz e que já abrange as outras duas coisas que eu falei. Se na tua situação a documentação que você tem é suficiente, se na tua situação existe uma estabilidade pré-aposentadoria, se na sua situação as pendências do CNIS precisam ser resolvidas, se de fato são pendências, porque eu já analisei muita aposentadoria que tinha pendência, tinha lá contribuição abaixo do salário mínimo, mês em que a remuneração foi informada fora do prazo e aí estava com indicador de extemporâneo, mas de forma prática não fazia diferença nenhuma para a pessoa corrigir aquilo. Então, corrigir aquela pendência era uma perda de tempo, ela não precisava ir atrás de documentação, pagar uma complementação para o INSS. Não precisava. As correções que vocês precisam fazer dentro da aposentadoria de vocês, dentro da situação de cada um de vocês, elas têm que ser analisadas com muito critério. Não é só porque tem lá um período especial que necessariamente você vai ter que ir atrás igual um doido para achar o PPP, porque a empresa faliu. Que às vezes o período é tão pequeno que mesmo se aquele período especial for considerado, não vai mudar nada no valor da aposentadoria. E eu falo isso para vocês porque é o que eu vejo na prática. Eu atendo os clientes, eu faço os planejamentos. Ah, tudo bem, resolvida essa parte. Estabilidade. Tem estabilidade? Não tem estabilidade. Então, basta fazer ali pagamentos espaçados só para manter a condição de segurada no INSS, que para mim isso é essencial, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente sabe que a gente está bem, a gente está com saúde, estamos vivos. Mas e amanhã ou depois? E se alguma coisa acontece com você e você está sem a qualidade de segurado, seus dependentes não vão ter acesso a uma pensão. Se você fica incapacitada para suas atividades habituais, você não vai ter acesso a um benefício por incapacidade no INSS. Então, não tem estabilidade, mas eu preciso manter essa minha condição com a previdência ativa. Muitas vezes, pagando contribuições mais altas, isso vai trazer um impacto muito positivo na aposentadoria. Cada vez mais, a gente tem leis que vão fechando, que vão reduzindo as possibilidades. E isso torna o planejamento cada vez mais necessário. Porque tem muita gente que está pagando caro no INSS sem precisar e nem imagina. Eu literalmente vejo gente que joga dinheiro no lixo, porque vai lá, resolve que quer pagar no valor máximo da Previdência porque vai melhorar o benefício. E aí paga tudo em atraso, e não poderia ter feito pagamento a atraso, e aquilo lá se perde. Ah, mas depois dá para tentar pedir uma restituição na Receita Federal? Dá! Mas é a perder de vista para você receber esses valores de volta. Infelizmente, essa é a realidade. Então, por que você vai se bater, ir lá, gastar, pagar sozinho, para correr o risco, né, descobrir dali a 2 anos o que é que vai acontecer na aposentadoria, se você tem essa possibilidade de se planejar com antecedência? E quanto antes você se planeja, é melhor. Vamos combinar, quem é o mais interessado nas suas aposentadorias? Vocês mesmos. A aposentadoria é reflexo de uma vida inteira de trabalho. Então, tá faltando 2 anos? Para ontem se planeja. Para ontem se planeja. Se você opta por fazer o planejamento com um especialista que é bom, um advogado, uma advogada que sabe o que está fazendo, esse profissional já vai te auxiliar com esses 2 outros passos. Já se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos, todas as nossas lives. E fica o convite também para vocês me acompanharem lá no meu Instagram, que aí também sempre tem conteúdo para vocês ficarem por dentro dos seus direitos.